Muito bom. Então nós vamos retomar a nossa escola nesta manhã, um assunto muito importante para nós cristãos, que é realmente o relacionamento nosso com os inimigos, aqueles que nos perseguem, que maldizem, que fazem mal a nós, e para que a gente realmente seja semelhante a Cristo, nós precisamos estar cheios do Espírito. É um processo, né? E é um desafio para nós cristãos, mas não é impossível. Como nosso irmão Alexandre mesmo disse, temos exemplos na palavra de Deus de pessoas que conseguiram exercer isso aí. Temos no Antigo Testamento, temos no Novo Testamento, pessoas que diante de adversidades, perseguições, conseguiram perdoar os seus inimigos, os seus opressores. Então que a gente possa ter isso em mente. Aquilo que nós estamos aprendendo aqui, muitas vezes está acima daquilo que nós fazemos, mas não é impossível nós trabalhar. Então vamos orar a Deus para nos dar essa condição de podermos fazer a obra do Senhor, glorificando o nome dele. Josafá, vamos orar ao Senhor, vamos orar ao nosso Deus, o nosso irmão Josafá. Depois o nosso irmão Alexandre já pode tomar a palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque nós tivemos e estamos tendo esse privilégio de estar reunidos nesta casa para aprender a Tua Palavra. Te agradecemos ao nosso Deus pelos ensinos que nós já tivemos esta manhã e pedimos pela continuação, Senhor, que Tu possa estar abençoando as nossas vidas, abrindo nossos entendimentos e a nossa atenção para que nós possamos realmente aprender mais do Senhor. Esteja abençoando o Teu servo, que preparou e que veio para Santo Espírito com esse objetivo de ministrar a Tua Santa e bendita Palavra. Que o Teu Santo Espírito possa estar agindo nesta manhã e que nós possamos realmente, nessa comunhão contigo, com a Tua Palavra, sairmos daqui mais capacitados, mais tendo condições realmente de entender melhor a Tua vontade. Senhor, nós te agradecendo porque sabemos, ó Pai, que tudo dependendo do Senhor. Então, Senhor, pedimos que realmente o Senhor esteja conosco, nos ajudando e nos abençoando. E também para aqueles que estão nos acompanhando através da live, que realmente essa palavra possa chegar a eles e eles possam ser edificados como nós estamos sendo neste momento. Obrigado, Senhor, nos oramos, agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, vamos dar continuidade, né? Vamos fazer a leitura mais uma vez, Mateus capítulo 5, versos 43 ao 48. Diz assim a palavra do nosso Deus: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tens? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mais uma vez, vemos a bênção, na instrução que vem da parte do Senhor. Vamos então agora considerar o versículo 5, né? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. De fato, esse é o exemplo, né? Como somos filhos de Deus, devemos ser semelhantes ao nosso Pai, né? Deus é amor e de fato Deus ama toda a raça humana, né? Deus prova o seu amor, Deus amou ao mundo de tal maneira. Nós cremos
no amor que Deus tem por nós. 1 João 4,16, né? Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Se Deus assim ama os seus inimigos, né? A ponto de dar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna, assim também nós, como o nosso Pai Celeste, devemos também amar os nossos inimigos. Há uma... Não sei quem já viu aqui os quadrinhos do Snoopy, né? O Snoopy é um quadrinho bem interessante, né? Quem gosta de ler quadrinhos aí. Mas um dos personagens, eu não lembro o nome dele agora, eu não sei se é aquele que carrega um cobertorzinho, eu acho que é ele, ou se é o do piano, né? Mas ele tinha uma frase assim: eu amo a humanidade, meu problema são as pessoas. E às vezes nós temos essa mesma dificuldade, né? Nós também amamos a humanidade, né? Conhecemos o amor de Deus, revelado a todo. Deus quer, é a vontade de Deus que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade, mas tem pessoas que nós temos dificuldades. Mas para que nós possamos manifestar que somos filhos de Deus, né, nós também devemos e podemos demonstrar um amor prático, não um amor de palavras. A Bíblia nos convida: não ameis de palavras, né, mas de fato e de verdade, né? Mais uma vez eu vou insistir, é uma decisão, uma ação, e ela vai também se tornar um sentimento verdadeiro. Alexandre, você falou, nós temos dificuldade, às vezes elas dificultam. Sim, também. Elas dificultam nós amarmos, nós realmente temos um relacionamento com elas. Verdade. A visão aqui é justamente essa, né? Quantas vezes eu dificultei que o amor de Deus me alcançasse? Ou mesmo na vida cristã, já tendo conhecimento da verdade, né? Eu me converti aos 7 anos de idade, no acampamento Verde Espaço, lá em Uberaba. O nosso irmão Davi Janete pregava ali, trazia às crianças o Evangelho. Mas mesmo depois, quantas vezes, mesmo já tendo luz, tendo os olhos abertos, eu dificultei que o amor de Deus se revelasse na minha vida, que as bênçãos de Deus me alcançassem, né? Então, o olhar aqui é esse: se Deus assim me ama, com todos os meus defeitos, né? Irmãos, que amor é esse que leva Deus santo, puro, perfeito, soberano, que não precisa de nada nem de ninguém, que faz com que Cristo, o Filho amado, venha a esse mundo para dar a vida por pessoas vis como eu e você? Que medida de amor é esse que leva o Senhor Jesus a suportar só o fato de nascer como homem no meio de um mundo pecador? Conviver com pessoas pecadoras, com pensamentos, palavras e ações, e ainda mais, pessoas que se levantaram contra, que ofenderam. Que amor é esse? Que faz com que o Senhor Jesus seja obediente até a morte, e morte de cruz, tendo amado os seus, ama-os até o fim. A última consequência, carregando sozinho o peso dos nossos pecados. Aflição de corpo, física, a violência dos soldados. Aflição de alma, a zombaria, a rejeição, a traição. Aflição de espírito. Deus meu, por que me desamparaste? É esse o padrão. Assim, a gente consegue, parece que, ver de longe, né? Mas é isso que nós queremos, é isso que nós almejamos. É isso que nós estamos buscando. Pai, perdoa-lhes todos, os soldados na sua violência, os religiosos na sua hipocrisia, nas mentiras, na injustiça, a multidão na indiferença, rindo, zombando, vendo um espetáculo. Pai, perdoa.
Então não importa se são violentos contra nós, se são indiferentes, ou se são hipócritas e injustos. Se nós queremos ser filhos, Desculpem, a minha voz costuma estragar o microfone. se nós queremos ser filhos do nosso Pai Celeste, esse amor nós precisamos demonstrar, né? O amor àqueles que se levantam contra, o amor aos inimigos, ele se torna parte dessa reconciliação que Deus promoveu na nossa vida. Nós fomos reconciliados, nós fomos reabilitados, né? O Senhor nos tirou de onde estávamos e o Senhor nos colocou numa posição elevada. Nós posicionalmente estamos em Cristo, santos, livres de pecado. Então, amar aquele que se opõe faz parte essa nova vida que Deus nos deu. Essa nova vida ama, não sem deixar e sem abandonando as suas convicções, mas ela ama. O Senhor dá um exemplo aqui para nós, porque Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, vira chuva sobre justos e injustos. Os exemplos da natureza mostram que Deus, Ele tem misericórdia e Ele abençoa de uma certa maneira todos, maus e bons, justos e injustos. Será que também o meu favor, ou algo que eu possa fazer, uma boa obra que eu possa realizar, uma misericórdia que eu possa demonstrar, o amor que com decisão, ação e sentimento eu possa revelar, também não deve ser para maus e bons, justos e injustos? É claro que eu preciso lembrar daquele texto que diz: façamos o bem a todos, mas primeiramente aos da família da fé. Nós precisamos preferir uns aos outros. Isso não quer dizer que eu não vou fazer bem a todos, que eu não vou amar, e aqui o foco aqui é o inimigo, né? Amar aquele que está ali, ele não ataca nem deixa de atacar, né? Não é tão complicado, né? Mas sol, chuva sobre justos e injustos. Este amor universal de Deus, então ele é revelado sim, quando Deus concede a todos, de maneira indiscriminada, estas bênçãos. O sol nasce, a chuva cai, e nós sabemos, né, que esses dias aí de seca, como foi difícil, né? Foi difícil para mim, que sou um cristão. Foi difícil para o meu vizinho, que gosta de ouvir um funk na sexta-feira à noite, e não deixa a gente dormir. Foi difícil, né? André, se for ver esse vídeo, meu vizinho, chama André. Depois eu me complico, né? Sabe? Então, Deus mostra este amor a todos, né? É uma graça comum, é uma graça revelada a todos. É claro que há um cuidado especial com os seus filhos, não há dúvidas. Há um cuidado especial da parte de Deus, mas há uma graça comum a todos. Se você abrir a sua Bíblia lá no Salmos 145, verso 9, nós vemos esta verdade. 145 e verso 9. E diz assim: o Senhor é bom para todos, as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. A linguagem de hoje diz: o Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. O amor de Deus, ele é dirigido a todos. Deus amou ao mundo de tal maneira. E então ele continua: porque se amardes, verso 46, volta lá para Mateus, né?
Mateus capítulo 5, verso 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E ainda podemos ler o 47, a mesma ideia. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Que recompensa tendes? Se você vai cumprimentar, se você vai amar somente aqueles que de maneira recíproca também te amam, somente o seu companheiro, aquele que coopera com você, aquele que honra com você, ou se você vai cumprimentar somente aqueles que te cumprimentam, somente os seus irmãos, que recompensa tens? A pergunta é retórica, a resposta é não. Nós sabemos, não há recompensa em amar os que me amam, em cumprimentar somente os meus irmãos. Voltando lá para Lucas capítulo 6, nós temos talvez um pouco mais de luz aqui nessa questão. Se você quiser abrir lá, Lucas capítulo 6, agora no versículo 32. E diz assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que vos amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se emprestais àquele de quem esperais receber, olha aqui, é aquilo que nós já falamos, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Então não há recompensa eterna e espiritual se nós continuarmos agindo como o mundo age, como os pecadores agem, né? As pessoas, elas normalmente fazem alguma coisa para receber outra em troca, né? A questão da utilidade. Nós temos valor para alguém quando nós temos utilidade. E quando não tiver mais utilidade, o que vai acontecer? Nós temos valor na igreja quando você tem utilidade. Quando você não tiver utilidade, o religioso vai te pôr de lado. Mas o crente que tem procurado viver uma vida cristã, ele vai te acolher, né? Um religioso famoso, ele tem uma fala dele que ele diz assim: quando eu não tiver mais utilidade, eu espero ter alguém junto comigo que me coloque no sol e que lembre de me tirar do sol também, né? Vai me deixar lá trolando. E nós vemos, né, os idosos muitas vezes são deixados pelos familiares, não? Porque não tem utilidade. Eu só vou fazer alguma coisa se eu conseguir alguma coisa em troca. Isso é muito humano, egoísta, carnal. Nós só nos empenhamos em alguma obra se eu tiver algo em troca. Agora, o que Cristo recebeu em troca? Pagando e sofrendo, carregando sozinho o pecado de todo mundo. Essa é uma questão séria, né? Tem um ditado romano que diz: dou para que me des. E muita gente vive a religião assim: eu dou para que me dê, né? Eu faço porque eu vou ter em troca. Nós já mencionamos aqui 3 razões pelas quais nós não devemos realizar nada em nome de Cristo: vanglória, porque eu vou ficar famoso, vou ter o aplauso, o reconhecimento; avareza, porque eu vou ganhar alguma coisa com aquilo. Quantos vendem o Evangelho? A palavra de Deus nos adverte: farão comércio da palavra de Deus. Isso não é motivação para servir a Deus. E contenda: eu vou fazer, porque eu fazendo eu atrapalho o meu irmão.
eu não estou gostando do jeito dele, então eu vou, né? Eu já vou aqui atravessar o caminho dele e em nome de Cristo estou fazendo uma obra a Deus, mas é por contenda. Essas são razões carnais, pecaminosas, não tem nada a ver com o Espírito de Deus em nós. Qual é a razão de realizar algo para Deus? A fé. Sem esperar nada em troca. Fazendo para o Senhor, para glorificar a Deus em todo o tempo. Nos entregando a Cristo, como o apóstolo Paulo diz, em nada tenho a minha vida como algo precioso, mas eu quero cumprir. Eu quero cumprir o ministério que foi confiado a mim. Eu quero conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. E tantos outros exemplos que Ele nos dá. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. O Senhor Jesus, Ele espera mais dos seus seguidores. Os religiosos não tinham uma justiça aceitável. Se a vossa justiça não exceder a dos religiosos, então ame por causa de um princípio diferente da razão pela qual os pecadores amam. Faça o bem sobre um fundamento diferente do fundamento que os pecadores fazem o bem. Empreste com um motivo, uma razão diferente da razão e da motivação de pecadores. O Senhor Jesus aqui está nos convidando a refletir e pensar no amor de Deus, a considerar o amor de Deus. Quando Deus ama, quando Deus faz o bem para nós, quando Deus supre. Quando nós formos fazer essas coisas, então pensemos no amor de Deus. Quando nós formos praticar o bem, quando formos ter misericórdia, quando formos orar, quando formos emprestar, e aqui especificamente ao nosso inimigo, lembra do amor de Deus e não espere nada em troca. Não faça na expectativa de, e se vier alguma coisa em troca, se, como o nosso irmão Júnior mencionou, o coração daquela vizinha se quebrou, se houver uma resposta, então é bênção, mas se não houver, não vai ter frustração. As frustrações, elas nos desanimam, nos abatem. Então faça como ao Senhor, sem esperar nada em troca. Notem esse versículo 46, né? Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos? Não fazem os publicanos também o mesmo? Quem eram os publicanos? Quem sabe quem eram os publicanos? Vamos lá. Próprio relator. Mas eles eram traíras. Eram tidos como a escória, né? Traidores. O pior tipo de gente é o publicano, né? É mais ou menos hoje igual o corintiano, né? Tá brincando, irmão. O amor é sobre todas as coisas. É igual a política. Mais ou menos, né? Mas eram tidos como o pior de todos, né? Mas muitos se converteram e teve um apóstolo, né? Era cobrador e se tornou discípulo de Cristo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor está comparando com o pior tipo de gente. Note como o Senhor está tratando. Olha, eles são para vocês os piores. Eles fazem isso que vocês fazem. Vocês estão amando só quem te ama? Os piores que vocês consideram como piores, os publicanos, os cobradores de impostos, os judeus que traíram a pátria e se entregaram aos romanos, se venderam aos romanos, eles fazem também. Vocês não são melhor do que eles. É isso que Cristo está dizendo. Porque o religioso, ele pensa, né, o fariseu, Senhor, graças te dou. Eu não sou como coitado do publicano, né? Miserável, traidor. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, eu dou. Não sou como ele. Então, Cristo está mostrando uma equivalência. Olha, se vocês fazem assim, vocês são iguais, né, a essa gente que vocês consideram como os piores, né? Alexandre, Oi.
para deixar um ponto aí de dúvida. Tem passagem da palavra de Deus com relação aqui em Mateus mesmo. O próprio Senhor Jesus, ele vai tratar sobre alguns assuntos mais na frente. Aí parece que ele vai falar contra aquilo que ele falou aqui, né? Parece que agora ele está tratando de um modo diferente. Aqui ele tratou de um modo, agora na frente ele está tratando de um modo diferente. Eu lembrei do que você falou de publicano. Lá no capítulo 18 ele diz: olha, vai lá, trata o problema, se caso não resolver, você vai considerar ele como um publicano, um gentil publicano, deixa ele de lado. Lá, Paulo, João escrevendo na carta, com relação à questão da parte doutrinária, lá na segunda carta de João, ele também diz o seguinte com relação a isso, no versículo 10, com relação à parte aí, doutrinária, estudo, aí ele falou: olha, se não traz isso aí, nem o recebeis em casa. Trata essa pessoa de modo totalmente, e nem o saudeis. Parece que é uma coisa controversa daquilo que estamos tratando e daquilo que realmente na frente o próprio Senhor Jesus trata, e depois vem os apóstolos, que também dá uma visão diferente, um cenário diferente da situação que acontece. Não é? Na verdade, os textos citados, né, no Juné, fala do publicano mesmo como ele é, realmente não presta, né? E no texto que ele citou, continua falando que ele não presta. Mas mesmo não prestando, ele chega a fazer igual ao que os outros também fazem, que não é nada, que também não presta não fazer isso. Eu acho que o senhor quer frisar ali, lembrar. Eu penso nos dois lados. Nesse ponto aqui, o senhor quer tratar o sentimento interno de duas facetas: ódio e amor. Mas o tratado do Senhor Jesus, nessa passagem de Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante, ele está tratando duas posições: o ódio e o amor. Então essa é a situação diferente que eu coloquei aí, com relação ao Senhor Jesus levando, tanto tratando como o apóstolo tratando, não é questão do ódio em si, dentro daquilo que está dentro do coração do cristão. Ok. Vamos deixar estender, senão a gente não consegue comentar, né? A questão aqui é justamente essa: como eu tenho que lidar com o inimigo? Qual é o caráter, a ética cristã? Qual é o exemplo do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus sempre ama, mesmo aquele que é inimigo. A questão aqui de apresentar o publicano, e no versículo 47 ele diz dos gentios, né? É aquele que não faz parte do povo de Deus, é o pecador de Lucas, tá? Agora, a questão lá da doutrina, do ensinamento, é o rebelde, aquele que depois de todas as tentativas de mostrar amor, de instruir, de trazer de volta, ele se mantém rebelde, ele se mantém inimigo da cruz de Cristo. Esse você vai considerar um gentio, um pecador. Ele vai ser, se ele estava na comunhão, ele vai ser tirado, com a intenção de que ele caia em si e volte arrependido dos seus pecados, né? É a mesma questão no outro ponto que você citou: eu não devo receber inimigos da cruz de Cristo. Nós não vemos na palavra de Deus instrução diferente. Um irmão que pensa um pouco diferente de mim, então não recebe ele, não ora por ele. Não, a Bíblia não fala isso. Pelo contrário, o apóstolo Paulo mesmo, quando ele escreve aos Coríntios, as coisas horríveis que havia na igreja, e ele começa a carta, irmãos, e destacando aquilo que era positivo, e depois tratando as questões que deveriam ser tratadas. Nós temos que tomar muito cuidado, porque se o Senhor está falando de inimigos em verdade, pessoas que se levantam, que atacam, que ofendem, que querem de alguma maneira destruir, né? Quanto mais, com mais amor, com mais compaixão, com mais bom senso, nós devemos tratar os nossos irmãos, que às vezes, por um pensamento diferente, por uma prática diferente, nós achamos: não, esse eu não posso receber, aquele eu não posso receber. Pessoas que pregam a mentira, seitas, esses eu não devo receber, para que de fato eles entendam: olha, você é um inimigo de Cristo, você não é alguém que prega a Cristo, mas sempre orando por eles, para que Deus dê a eles o tempo
de arrependimento e Só fé coloquei essa na pessoa posição de para Cristo. que, Aham. às vezes, a gente vai entender que questão de amor e ódio, que o Senhor está explicando em Mateus, é algo da essência do ser humano, principalmente do cristão. Uhum. Então, isso deve ter bem claro que o que o Senhor quer mostrar é que deve estar dentro do nosso coração é o amor. Sim. E sempre lembrando, mesmo ele sendo inimigo, ou mesmo sendo essa pessoa que considerou ele como gentil publicano, ou não recebeu, Não a essência deve do ter amor ódio ainda ainda. está dentro do nosso coração, que a hora que ele se arrepende, eu estou ali pronto para recebê-lo. Então, é nesse sentido. A questão, às vezes, a pessoa pensa, não, mas o Senhor aqui, nesse ponto aqui, ele está indo contra aquilo que ele falou. Não, ele está... de fato não vai. Se a gente considerar o contexto, não está indo É contra. igual, por exemplo, no capítulo 10 de Mateus, eu até estava falando com o Cláudio, a pessoa, ele enviou os discípulos, eles estão pregando, eles saíram de casa em casa, de cidade em cidade, e chega numa casa, ele foi maltratado, foi xingado, né? Às vezes a pessoa saiu até com um pau em cima dele ali para bater nele, porque ele está falando da palavra, falando do Senhor Jesus, e essa pessoa não recebe. Pô, quando você sair daquela cidade, você bate o pé ali, e ali vai ter condenação sobre ele, e vai ser mais condenável aquele povo ali do que Sodoma e Gomorra. Nós vamos ver, né? Você vai amontoar brasa sobre a sua cabeça. Isso não quer dizer, irmãos, que eu vou odiar essas pessoas. Sim, é isso que eu estou dizendo. Né? Pode, Porque existe um ódio santo de Deus. Deus odeia. Odeio o pecado. Agora, eu consigo, em alguma medida, odiar o pecado só e não relacionar o pecado com o pecador? Esse que é o fato. Tá? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós podemos nos irar, nós podemos, assim, de alguma maneira estar, sentir uma revolta contra o pecado, mas nós não podemos aplicar isso contra a pessoa. Entendendo que no momento correto, Deus vai tratar. Se permanecerem em rebeldia contra Deus, serão julgados. Seus nomes não estarão no livro da vida, serão lançados para dentro do lago de fogo. Alexandre, por questões religiosas e convicções, estas que praticamente dificultam qualquer tipo de relacionamento. Muitas vezes. E aqui nós não estamos falando de inimigo, hein? Sim. Está vendo como, se a gente chegar no inimigo, então a dificuldade fica bem maior, né? Então, eu creio que o Júnior destacou algo importante, né? Vai ter momentos que eu vou ter que tratar alguém com mais firmeza, mas porque há uma rebeldia deliberada, consciente, não há vontade nenhuma de buscar a vontade de Deus. Então esse eu vou tratar como publicano, como gentil. Eu não vou recebê-lo, porque é um inimigo da cruz de Cristo e não ouve, não atende, não considera. Mas sempre, meus irmãos, orando por essas pessoas. Nós aprendemos quais são os meus deveres para com o inimigo. Orar, fazer o bem, amar, ter misericórdia, socorrer, emprestar e assim por diante. Né? Até que o justo juiz vai se assentar no seu trono e vai tratar com cada um de nós, porque todos nós iremos comparecer perante o Senhor, individualmente, cada um pessoalmente e particularmente. Né? Então, eu posso ter uma revolta, eu falo com cuidado isso, uma ira contra o pecado, uma atitude pecaminosa, uma prática pecaminosa, né? Mas eu não devo odiar a pessoa. Aquela vida que vive naquela prática pecaminosa, ela tem, enquanto vida tiver, enquanto o Senhor der, assim, ela tem oportunidade de arrependimento, enquanto a vida é esperança. Eu não sei o tempo que Deus deu para ela, eu não sei quando Deus diz, olha, para você chega. Né? Porque também a Bíblia diz, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Nós não devemos desistir de ninguém. Se há uma pessoa querendo ouvir o Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho, amando. Eu estava discutindo questões estratégicas para o evangelismo com o Eliseu de Santa Cruz. E ele falou, Toninho, você vai ter momento que você vai deparar com pessoas que no momento em que ele perceber que você está ali, você está indo até ele para pegar o Evangelho, ele vai fechar a porta na sua cara, ele não quer nada com o Evangelho. Mas
Se você tiver a oportunidade de ter um contato com ele, ore por ele. Porque mais dias ou menos dias, se ele for um que vai se converter, o Senhor vai dar essa oportunidade para ele. Ele disse isso para mim. Você vai ter pessoas que vão olhar para você e falar assim, olha, não quero nem ter relacionamento com você. Vai dificultar, da maneira que puder, ele vai dificultar para você. O que nós pudermos fazer de diferente do que o mundo faz, né, voltando a falar de inimigos, né, uma porta fica aberta. Você não tratou mal, você não foi lá, brigou também, retribuiu com o mal. Então, no momento em que Deus, por uma razão, por uma circunstância, ou por uma palavra que ela estiver sensível à palavra de Deus, e Deus quiser usar você para que leve o evangelho àquela pessoa, então você não criou uma antipatia. Às vezes nós criamos uma antipatia com as pessoas e aí a oportunidade se abre, mas nós já temos uma barreira com aquela pessoa que outrora era inimigo, porque nós criamos a barreira e nós devemos desfazer as barreiras para que sempre haja oportunidade de pregar o evangelho. Que fazeis demais? Jesus Cristo então faz essas perguntas. Isso é um comportamento normal, amar o que te ama, cumprimentar o teu irmão. Até a pior classe de pessoa faz. Agora, olha o que o Martinho Lutero diz, o que eu escrevi aí, né? Ele vai além, eu vou dizer a frase inteira, eu não quis colocar ali, mas olha só. Vês agora que tipo de justiça é a tua? Se és amoroso e afeiçoado apenas com teu amigo? És tão justo quanto assaltantes, patifes, meretrizes e canalhas. Sim, como o próprio diabo. Rapaz, vamos falar umas coisas duras, né? Martinho Lutero. Vês agora que tipo de justiça é a tua, se és amoroso e afeiçoado apenas com teu amigo. És tão justo quanto assaltantes, patifes, meretrizes e canalhas. Sim, como o próprio diabo, né? Então, que nós possamos, encerrando essa parte, olhar para o versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O Senhor Jesus conclui esse ensinamento aqui de amar os inimigos, de orar por eles, de ter misericórdia, de socorrer emprestando e assim por diante, né? De amar, falando com os seus discípulos que eles devem imitar a Deus. E todo esse assunto da verdadeira justiça divina é isso, é imitar a Deus, imitar a Cristo. Efésios 5, né, verso 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Sede, pois, imitadores de Deus. Irmãos, nós precisamos compreender o que é a lei do amor. A lei do amor, que no meu entendimento substitui a lei. A lei é boa, mas nenhuma alma será justificada por obra da lei. Pela lei veio o conhecimento do pecado. Então veio o Senhor Jesus e apresentou-nos a lei do amor, que não se desfaz completamente da lei, mas que mostra um padrão mais elevado de pureza, de santidade, de justiça, mas apresenta retidão, compaixão, perdão, amor, misericórdia. É esse cuidado, é essa vontade de socorrer, de entender por que aquela vida está naquela situação, por que ele está se levantando contra, de entender que ele está morto nas ofensas e pecados dele, que ele está cego, Satanás lhe cegou o entendimento, ele não vê, ele não ouve, não tem esperança. Irmãos, como é triste pessoas que não têm nenhuma esperança, que vida miserável elas estão vivendo. Nós temos esperança. Como nós vimos nesses 2 últimos anos, né, de pandemia,
a morte tão perto, as pessoas desesperadas, tomando atitudes assim. Tem que pôr todo mundo no manicômio. Incoerentes, impensadas, atitudes que, por medo, por desespero. E nós temos esperança. Nós temos um Pai celestial. Nós temos um exemplo tão claro diante de nós, a quem nós podemos seguir, imitar, buscar. Nós temos um consolador, nós temos um escudo, nós temos uma rocha firme, nós temos um mestre, um ensinador, um guia, um conselheiro. Nós temos a pessoa maravilhosa do Espírito Santo que habita em nós. Não precisamos de ensinadores, Ele nos guia, Ele nos ensina, Ele nos faz lembrar. E como nós podemos então olhar para essas pessoas, mesmo que elas por alguma razão se levantem contra, e procurar ajudá-las. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Puxa vida, mais uma vez, não é possível, né? Nós sabemos que não é possível a perfeição aqui, mas essa constatação de que ser perfeito não é possível nos dias da nossa peregrinação, que essa perfeição nós alcançaremos na eternidade, não pode nos acomodar e dizer, tudo bem, eu não vou ser perfeito, então eu vou viver a vida sem nenhum tipo de zelo, sem nenhum tipo de piedade, sem nenhum tipo de devoção. Eu tenho dito isso, a gente não gosta de usar a expressão devotos, né, por causa da idolatria que reina muitas vezes no nosso país, mas nós devemos ser devotos de Cristo, devotos do nosso Deus, devotados a Ele, entregues a Ele. E a minha fraqueza, a minha inconstância não pode me acomodar. Não vos conformeis, não vos acomodeis a este mundo, ainda que será uma batalha. Falei em Garapaba, quarta-feira, né, com os irmãos ali. Eu tenho que levantar todo dia, meus irmãos. Hoje eu vou ser perfeito, como perfeito é o meu Pai Celestial. Amém. Com essa convicção, com esse desejo, e então quando as circunstâncias surgem, quando vem o inimigo, quando vem a oposição, quando vem as oportunidades, eu vou procurar lembrar do amor do meu Pai, do amor do meu Deus. E eu posso ser perfeito. E eu posso matar em mim os sentimentos da velha natureza, o orgulho, a arrogância, a raiva, a inveja, a vontade de contender, de pensar de mim além do que convém, porque sem Cristo nada somos. Eu creio que cabe bem aqui nesse contexto, ali no Beija-Flor nós temos falado desse vaso, né? Nós somos esse vaso de barro, sem valor nenhum, tão comum, tem para todo lado. Mas dentro de nós há um tesouro preciosíssimo, o Espírito de Deus, a Palavra de Deus. E para que esse tesouro seja visto, seja revelado aos homens, esse vaso de barro tão insignificante e sem valor, ele tem que ser quebrado. Porque aí ele revela o tesouro. E não somos nós. Por isso eu estava mencionando, quando eu fizer algo bom, quando eu de fato amar o meu inimigo, quando eu orar por ele, quando eu encontrar as oportunidades dadas por Deus, e ele perceber essa diferença, e o seu coração se quebrantar, e ele se admirar, eu não posso dizer, eu sou bom. Não. Essa é a hora de apontar para Cristo. Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Se eu tenho feito alguma coisa, se eu tenho servido, se eu tenho pregado, se pessoas têm se convertido, se eu tenho socorrido, se eu tenho amparado, se eu tenho combatido e lutado em oração, se eu tenho me gastado e deixado gastar pelo Evangelho, é a graça de Deus. É Cristo em nós. A mesma graça que nos salvou
É a graça que nos mantém, que nos sustenta. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, apontem para Cristo. Por quê? Por que você é assim? Porque eu sou honesto? Não. Porque Deus me ensinou a ser honesto. Porque Deus exige retidão, justiça, honestidade, amor, compaixão, pureza, santidade de vida, em tudo, pensamento, palavra, ação, não só nas questões morais, mas em toda e qualquer questão. Sede santos, porque eu sou santo. Deus é perfeito, Ele não pode estabelecer um padrão imperfeito. Nós já falamos disso em outras aulas. Deus, na sua perfeição, não pode estabelecer um padrão de justiça imperfeito. Por isso o Senhor exige de nós perfeição. E nós temos recursos, né? Deixa eu tentar lembrar aqui se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo 3,16. Segunda, né, que fala da palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Tem recurso. Não está à toa essa palavra perfeito aqui. Perfeito e perfeitamente habilitado, instruído. Sabe? Para toda boa obra. Amar o inimigo, orar por ele, socorrê-lo, ter misericórdia. Não agir como o pior tipo de homem que só ama a quem ele ama, que só cumprimenta os seus irmãos, os seus companheiros. E isso só enquanto lhe traz algum retorno. Não, nós precisamos ser de fato diferentes. Mais uma vez eu quero mencionar o versículo que mencionei lá no começo, Filipenses 3:12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo. Irmãos, perfeição aqui é essa maturidade espiritual. Deus não está exigindo de nós uma vida que não tem falhas, porque Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos bom. Ele conhece o meu coração. Eu posso dizer com toda a certeza, como Davi, eu conheço a minha maldade e o meu pecado está sempre diante de mim. E como Isaías, quanto mais eu me aproximo de Deus, eu digo, ai de mim. Ai de mim. Por outro lado, nós podemos ter esse crescimento, essa integridade, essa maturidade como filhos de Deus, desenvolvendo e exercitando a nossa fé. E Paulo diz, eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo pelo que também foi conquistado. Grava esse texto, irmãos, coloca no papel, coloca no espelho para você ler todo dia. Conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se nós tivéssemos isso em mente, houve falhas no passado, houve acertos, houve vitórias, houve derrotas, eu prossigo, eu quero ser perfeito. Ontem eu não fui? Não. Eu preciso confessar, não fui perfeito ontem, mas hoje eu quero ser. E eu esqueço as vitórias e derrotas do passado, e eu prossigo. Prossigo para o alvo, prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado, né? Imitando assim a Deus, nosso Pai Celestial, nós ministraremos bênção, nós seremos bênção. Uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto, as suas folhas não caem, e ela abençoa todos, indiscriminadamente. O amor que Cristo derramou em nossos corações será revelado e vai ser bênção na vida de todos, quer sejam bons,
quer sejam maus, quer sejam justos, quer sejam injustos. Assim, uma vida semelhante ao nosso Deus e Pai, uma vida abnegada, não é? Eu preciso terminar, né? Infelizmente, já são 11h30, eu creio que nós precisamos terminar, mas a sua afeição, o seu amor fraternal por aqueles que estão ao seu redor, é manipulativo? Você tenta manipular para conseguir aquilo que você quer? Assim são os homens. O seu amor, a sua afeição é essencialmente carnal? Ou a sua afeição pelos outros, o seu amor pelos outros, leva essas pessoas a serem mais honestas, mais puras, leva elas a buscar a Deus, a querer conhecer a este Deus? Como nós temos sido? Como nós temos revelado este amor de Deus que foi derramado em nossos corações? Irmãos, que nós possamos imitar ao nosso Deus e Pai que está nos céus, que possamos voluntariamente repartir, né? O amor de Deus derramado em nossos corações é abundante, então nós podemos repartir sem nenhum receio àqueles que estão ao nosso redor, e não fazer o mesmo que o mundo faz, que só ama e só cumprimenta aqueles que têm algo a retribuir. O amor decidido, provado e, por fim, sentido por cada um de nós, é muito mais do que uma obrigação. Às vezes nós tomamos os ensinamentos, os conceitos, que são mandamentos, né, de Deus, como obrigações, e aquilo se torna um peso. Então eu vou terminar com esse pensamento. E nós vamos deixar capítulo 6, versículo 1 a 4, para você estudar em casa, né? Tem aí a apostila, quem pegou, depois quem não pegou pode pegar, mas nós não vamos voltar nisso não. Mas, olha, o amor é mais do que uma obrigação. O amor é um privilégio. O amor traz muito mais bênção para nós do que para o outro a quem nós amamos. O amor, quando é decidido, provado e sentido, nos aproxima de Deus, nos faz mais semelhantes a Deus, mostra para nós que existe um objetivo maior do que as vaidades e as coisas mesquinhas dessa vida. Há algo além, há uma eternidade. E como seria bom se nós pudéssemos chegar ali no céu e encontrar tantas pessoas que aqui para nós trouxe dificuldade, mas que pelo testemunho e pelo prazer de amar, porque nós entendemos que amar é mais do que uma obrigação, é uma honra, é um privilégio, é uma bênção. Essas pessoas também um dia encontraram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e ali no céu, juntos nós adoraremos ao Senhor por toda a eternidade. Esse é o objetivo maior, que tais pessoas sejam libertas das trevas do pecado. Irmãos, que nós sempre possamos ter no nosso coração a expressão: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Muito bom, nós agradecemos a Deus, né, por esta manhã, por esse período, onde com certeza fomos desafiados a crescermos um pouco mais na nossa vida cristã. Que Deus nos ajude a realmente praticarmos, porque uma escola, o papel da escola é nos ensinar aquilo que nós vamos viver no dia a dia. Então esse é o objetivo da escola, é nos trazer orientações e ensinos para que a gente possa viver no nosso dia a dia. Nós possamos orar a Deus que nos dê força, sabedoria, né, intrepidez, para podermos buscarmos cada dia mais sermos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa próxima escola está marcada no dia 15 de outubro, então vamos orar a Deus para que tudo dê certo. Então vamos orar a Deus dia 15 de outubro. Obrigado a todos pela presença aqui, aqueles também que nos assistem.
Nós agradecemos a Deus pela presença de cada um. Vamos ficar de pé. Obrigado, Alexandre. Alexandre, olha para nós aqui. Para agradecermos a Deus e que assim como Ele nos trouxe em segurança, que Ele pode também nos levar em segurança para os nossos lares. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós, na Tua presença nessa manhã, Te agradecemos, Senhor, por aprendermos mais uma vez palavras da Tua vontade para nossas vidas, comportamentos difíceis muitas vezes para nós, ensinos preciosos que vão fazer bem para a nossa caminhada, mas que muitas das vezes negligenciamos, Senhor. Mais uma vez fomos exortados, admoestados, lembrados do nosso compromisso para com o próximo e principalmente, Senhor, para aqueles com qual nos perseguem, são nossos adversários. Senhor, derrama amor sobre o nosso coração, como o Senhor amou. O Senhor realmente pediu que nós amássemos uns aos outros, amássemos ao próximo como a Ti mesmo, que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que nós absorvemos aqui nessa manhã. Muito obrigado pelo ensino precioso, muito obrigado pela vida do Alexandre. Continua abençoando ele, sua esposa, sua família. Amém. O ministério do Beija-Flor, que o Senhor possa ser com ele. E cada um que está aqui nessa manhã representada, possa levar para a sua casa, para a sua igreja local, para a sua vida, o seu dia a dia, esses ensinos, que fiquem gravados, marcados, que nós devemos realmente demonstrar o amor de Cristo em nossas vidas. Testemunhar o amor de Cristo no nosso andar, no nosso agir e no nosso proceder. Amém. É a nossa oração, Pai, com muita gratidão a Deus, pedindo misericórdia, pedindo força, pedindo ação sobrenatural do Teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos viver aquilo que nós aprendemos essa manhã. Amém. É a nossa oração no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom, irmãos. Então, a nossa escola está encerrada. Uma boa tarde a todos. Que o Senhor seja conosco hoje e também amanhã nas reuniões. Muito obrigado. Amém.